pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, como vocês pediram. Eu estou aqui para gravar a aula de vocês de função hepática, esses exames que vão nos guiar para saber como que está o nosso fígado. Então, eu espero que vocês estejam aí com o livro de bioquímica, com o nosso livro de interpretação de exames laboratoriais e com o nosso livro de fisiologia para a gente poder entender como que se avalia a função do fígado. Beleza? Então, vamos lá. Anatomicamente, pessoal, nós não podemos esquecer aonde está localizado o fígado. Ele está localizado na porção superior do nosso abdômen, próximo ali do diafragma ao lado direito. Na verdade, abaixo do diafragma ao lado direito. Ele é um órgão do sistema digestório muito grande. Ele pesa cerca, ele varia, mas ele chega até 1,5 kg. Ele é enorme no nosso corpo, um dos maiores órgãos do nosso corpo. Como vocês já viram em anatomia, o nosso fígado ele é dividido em lobo direito, em lobo esquerdo. Nós temos ele totalmente inserido no nosso sistema circulatório, onde passa a veia cava inferior, onde nós temos aqui também a entrada da nossa veia porta, sistema porta. Nós temos também a artéria hepática aqui presente. Ele também tem próximo a ele a nossa vesícula biliar, onde armazena a nossa bile, que vai ajudar o nosso sistema digestório. E ele é totalmente vascularizado. A gente não vai entrar em detalhes com a anatomia do fígado, porque entende-se que vocês já têm esse conhecimento. As células que compõem o fígado, nós temos os hepatócitos, que são as células do nosso fígado, além de outras células que também estão lá, como as nossas células de Kupfer, que ninguém deve esquecer. Kupfer, que são os nossos macrófagos, que possuem grande parte do peso do nosso fígado, e grande parte do meu sistema imunológico é resolvido dentro do fígado, porque as minhas células de Kupfer, elas realmente ajudam na imunidade do nosso corpo todo, porém atuando no nosso fígado. E a função do fígado, gente? A fisiologia do fígado. Bom, professora, o fígado ele serve para a metabolização de substâncias. Exato. Mas se a gente lembrar do fígado só para metabolização de substâncias, então todo o resto, o resto da fisiologia do nosso corpo fica sem uso, porque grande parte da nossa fisiologia natural, sistêmica, é dependente do fígado. Por isso que a gente não pode entrar em estado de falência hepática, porque sem fígado o nosso corpo fica totalmente à deriva, um barco à deriva. Então vamos lá. O fígado ele tem função metabólica? Ele tem função metabólica. As enzimas do citocromo P450 são as maiores responsáveis por metabolizar substâncias tóxicas e não tóxicas no fígado. Então, quando a gente fala que tal substância é metabolizada em que órgão do corpo humano? 90% de chance de ser no fígado. Esse complexo enzimático aqui da CYP P450 é o que mais vai ajudar na metabolização do nosso corpo. O fígado ele faz o processo de excreção, ele também excreta substâncias para o corpo. Por exemplo, quando nós falamos de proteína, de ciclo proteico, nós sabemos que grande parte dos ciclos proteicos são feitos no fígado e que ele libera metabólitos excretos na circulação, como, por exemplo, ureia, quando é feito o ciclo da amônia e nós temos o resultado da ureia. Essa ureia é excretada para o nosso sistema circulatório, que vai para os nossos rins e é excretada no rim, como nós vimos na aula anterior também. Síntese proteica, os rins não, pessoal, desculpa. O fígado, ele sintetiza proteínas, ele fabrica proteínas. Quais são algumas dessas proteínas? A albumina, ele faz também transporte hormonal, fatores de coagulação, fibronolíticos, fibronogênios. Gente, fatores de coagulação. Vamos escrever aqui para a gente não esquecer nunca mais qual é o fator de coagulação importantíssimo no fígado, ó. A letrinha linda da prof. Vitamina K. Isso aqui a gente não vai esquecer nunca mais. Fator de coagulação imprescindível que é sintetizado no nosso fígado. O que mais ele tá, gente? Hormônios, tanto hormônios que atuam em fatores de crescimento, como também ele regula hormônios da tireoide.
Ele também produz globulinas, que são globulinas, anticorpos. Ele também faz o transporte de lipoproteínas. O que são transporte de lipoproteínas? São as lipoproteínas que transportam colesterol do nosso corpo para o fígado para elas serem metabolizadas. E aí eu entro aqui no mecanismo de metabolismo de lipídios ou metabolismo de gorduras, como a minha lipoproteína LDL, HDL. Como que elas funcionam, gente? Eu tenho um colesterol no meu vaso sanguíneo. Vou colocar aqui de amarelinho aqui na minha artéria aorta. Aqui, ó. Ai, não vai essa cor. Bora essa aqui. Eu tenho um colesterol aqui no meu vaso sanguíneo. O que vai acontecer? A minha lipoproteína HDL, que é a minha lipoproteína boa, gente boa, ela vai até o meu vaso sanguíneo, vai pegar esse colesterol e vai levar para o fígado, e o fígado vai metabolizar ele e excretar. Já a minha LDL, ela tem que estar baixa, ela não tem que estar alta. Por quê? Porque ela é do mal, ela pega a gordura dos meus tecidos e leva para minha circulação. Então, quanto maior LDL, eu tenho maior indício de ter colesterol nos meus vasos sanguíneos, e LDL eu tenho maior indício de ter metabolismo correto dos meus lipídios. Mas isso é aula para exames de rotina, e nós estamos falando de exames de emergência. Em outra oportunidade, a gente pode discutir sobre as gorduras, colesterol, triglicéridos e assim por diante. O que mais que o nosso fígado faz, pessoal? Função imunológica, células de Kupffer, elas estão envolvidas nas maiores respostas imunológicas do nosso organismo, até porque quando nós temos um agente estranho, normalmente ele é levado para o fígado, ele é fagocitado e lá o nosso sistema imunológico resolve o que fazer com ele. Algumas infecções parasitárias que vocês já viram em parasitologia, que elas obstruem a função do nosso fígado, elas também são resolvidas ou invaginam células hepáticas e são sinalizadas entrando no processo inflamatório. Tanto que várias doenças parasitológicas, a gente vê que nós temos quadro de hepatomegalia, que é a distensão, a inflamação do nosso fígado visível como sinais e sintomas de algumas doenças parasitológicas. O nosso fígado ele faz também o que, pessoal? Ele secreta bile. Ele tem sais biliares, bilirrubina, e ele secreta essa bile que ajuda também no nosso processo digestivo. Metabolismo de carboidratos, como glicogênese e gliconeogênese, para formar ATP para o nosso corpo ter energia. E conjunção metabólica ele também faz. Aqui são algumas funções fisiológicas do fígado. Então, pessoal, a gente entende o quê? O nosso fígado ele tem que estar ok. Deixa eu escrever aqui. Uma cor bem gritante. O nosso fígado ele tem que estar ok. Se o nosso fígado não está ok, o que acontece? A gente perde grande parte do funcionamento natural do nosso corpo. Perdendo esse funcionamento natural do nosso corpo, como que fica o resto, as funções? Por exemplo, o meu fígado ele sintetiza vitamina K. Se eu perco essa capacidade de sintetizar vitamina K, como que eu vou ter processo de coagulação? Então, eu vou ter paciente com hemorragia ativa. Então, eu não tenho como ter processo de fibrina, fazer a fibrinólise, coagulação corretamente se eu não tiver um dos precursores da minha cascata de coagulação. Então, o paciente que tem lesão hepática, ele pode desenvolver o quê? Hemorragias. O meu fígado ele está obstruído, ele não consegue fazer metabolismo de substâncias tóxicas, ou então eu faço a ingestão maior de substâncias tóxicas, como por exemplo o paracetamol, que é hepatotóxico. Passo da dose, desculpa, gente, o meu fígado ele entra em processo tóxico. Eu vou ter o que? Uma hepatite. Aí eu tenho aumento de enzimas que vão me indicar que esse fígado está inflamado. E agora que a gente vai ver sobre isso. Aminotransferases, pessoal. Quem são essas enzimas aminotransferases? São as minhas enzimas AST. Vou colorir aqui pra gente. E a minha enzima ALT. Eu vou mudar de cor para ficar melhor para a gente entender, tá bom? Uma vai estar amarelo e a outra vai estar azul. Vamos falar primeiro sobre a nossa haste. Quem é a nossa haste, galera? Quem é a nossa haste? É a minha aspartato aminotransferase. Ela era chamada de TGO.
Hoje a gente chama ela de haste. Mas ainda tem muita gente que chama de TGO. Tem problema, professora, chamar de TGO de haste? Não, mas você tem que entender que haste é TGO. Essa aminotransferase, ela está presente no coração, no fígado e na musculatura esquelética e nos rins. Ela não é específica somente no fígado, ela está presente também nesses outros tecidos. Já a minha lindinha da ALT, a minha alamina aminotransferase, que antigamente a gente chamava de TGP, que a gente tem que saber que ALT, alamina, é a nossa TGP. Isso a gente não pode confundir. Ela está presente no fígado, nos rins, com menores quantidades no coração e na musculatura esquelética. Então, a gente já entende o que, pessoal? Quando eu tenho elevação no número dessas aminotransferases, para indicar lesão hepática, que vai ser uma lesão totalmente celular, porque essas enzimas estão presentes na membrana dos meus hepatócitos. Quando eu tenho lesão dos meus hepatócitos, que são as células do meu fígado, elas são liberadas, então eu tenho um aumento dessas enzimas na minha circulação. Então, quando eu tenho um aumento dessas enzimas em conjunto, aumentou em conjunto essas enzimas, é indicativo de lesão celular hepática, de lesão hepática. Porém, em algumas outras circunstâncias, pode ser que não. Como, por exemplo, se somente a minha haste aumenta e a minha ALT está normal, eu posso ter lesão de coração, lesão muscular ou lesão renal, porque ela está presente em maior quantidade nesses órgãos, no coração, no músculo esquelético e nos rins. E também no fígado, mas ela também tem grande quantidade nessas outras células do nosso corpo. Então, se aumenta isoladamente a minha haste, a minha aspartata aminotransferase, então isso indica que eu tenho lesão em outras células do meu corpo. Agora, se aumenta a minha haste com aumento da minha ALT, isso indica lesão hepática. Ah, professora, mas a ALT ela está presente também nos rins, no coração e na musculatura esquelética. Como que eu tenho certeza? Você tem certeza porque você entende que ela está em menores quantidades no coração e na musculatura esquelética. Então, ela está presente, mas é praticamente insignificante. Ela é mais, anotem isso aí, pessoal, ela é mais característica de lesão hepática, a minha ALT. Então, se eu tenho aumento da haste com aumento da ALT, eu tenho um processo de lesão hepática, ok? Lesão hepática. Se eu tenho um aumento somente da haste, eu posso ter lesão em outros tecidos. Mas a minha ALT ela é mais específica para a lesão hepática. Em conjunto, a gente consegue entender que eu estou tendo uma lesão celular, tá bom? Valores de referência. Bom, a minha haste, até 1 ano de idade, ela está presente de 30 a 80 unidades por litro na circulação. Maiores que 1 ano de idade, de 10 a 40 unidades por litro. Então, se estiver dentro desse valor de referência, está tudo normal. A minha ALT, até 1 ano de idade, de 5 a 50 unidades por litro. Maiores de 1 ano de idade, de 10 a 40 unidades por litro na circulação. Aumentou isso? Aí a gente consegue ver um quadro de lesão hepática em associação a essas duas enzimas. Elas são sensíveis para... anotem isso. Esses testes ALT e AST, eles são sensíveis para lesão hepatocelular aguda. Ou seja, eu tive um processo de toxicidade que me causou uma inflamação celular, uma lesão celular. Aumentou a minha AST, é um processo agudo, não é um processo crônico. Mas lembrando que em processos crônicos elas também são altas, porém elas são mais sensíveis. Opa, vou mudar aqui a cor. Elas são mais sensíveis em processo agudo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Valores elevados de ALT e AST. Lesão hepatocelular, necrose dos hepatócitos ou lesão de qualquer hepatite alcoólica. Eu vou ter uma maior elevação de AST do que ALT.
Hepatite viral crônica, a haste aumenta mais do que a ALT. Hepatite aguda no estado inicial, a haste é mais elevada no início, só que depois de 48 horas, a ALT se eleva a mais de 500 unidades por litro, que vão sugerir a lesão hepatocelular aguda. Raramente maior que 500 unidades por litro, né? Icterícia obstrutiva, cirrose, hepatite viral, AIDS, doença hepatoalcoólica. Então, o que vai acontecer, gente? Quando a gente tem hepatite aguda no estágio inicial, nas primeiras 48 horas, a haste, meu TG, vai aumentar. Porém, 48 horas depois, se você for repetir o exame, a ALT vai aumentar em níveis altíssimos, ok? Então, há essa troca. Hepatite viral fulminante aguda vai ter uma evolução rápida, um aumento rápido de haste. Vai ser maior do que 4.000 unidades por litro e vão declinar lentamente. Fulminante, gente. Quando a gente pega um paciente com haste de 4.000 unidades por litro para mais, a gente sabe que é uma hepatite viral fulminante. Aí tem que correr contra o tempo para poder tentar reverter o quadro do paciente. Elas também têm aumento em lesão hepática produzido por fármacos ou drogas. Como a gente já sabe, o paracetamol ele é hepatotóxico, ele é a maior droga, ele é uma das maiores drogas hepatotóxicas que a gente tem. E obstrução aguda do ducto biliar devido a cálculo, elas também aumentam os níveis dela. Quando os níveis delas estão diminuídos, pessoal? Azotemia, diminuição sistêmica, diálise renal, paciente que faz diálise, estado de deficiência de fosfato de piroxidal. Quando está diminuído, aí ele indica exatamente esses fatores. O paciente que faz diálise tem a haste ALT diminuído naturalmente, porque a gente está fazendo o quê? Uma limpeza mecânica do nosso sangue. Então, a gente já limpa ou retira essas enzimas um pouco mais da circulação. Temos também, pessoal, outros metabólitos, moléculas que dão indício de função hepática, são as minhas enzimas caniculares. O que são as minhas enzimas caniculares? São enzimas que estão localizadas no epitélio biliar, então elas elevadas indicam lesão do epitélio biliar. Essas enzimas, uma delas é a minha fosfatase alcalina, que aqui eu identifiquei como ALP, porque está no livro de vocês, para vocês não confundirem. Mas fosfatase alcalina eu também conheço como Fa, vou colocar aqui, ou FAL. Tá bom? Quando vocês virem essas siglas, estamos falando de fosfatase alcalina. Bom, assim como as minhas enzimas de lesão celular, as minhas enzimas de lesão do epitélio biliar, elas estão mais presentes nesses tecidos, porém não só neles. Por exemplo, a minha fosfatase alcalina está presente em 5 tecidos do nosso corpo. Quais são esses tecidos? Vou anotar aqui para vocês. Ó. Anotar não, sublinhar aqui para você. Ó. Ela vai estar no fígado. No fígado ela vai estar na canícula biliar dos hepatócitos. A gente já entende isso. Ela vai ser encontrada também no osso, no intestino, na placenta e em tecidos associados a tumores. Então, a minha fosfatase alcalina ela vai estar localizada também nesses tecidos. E elas são enzimas. O que é a minha fosfatase alcalina, pessoal? Elas são enzimas de uma família que catalisam a hidrólise de ésteres de fosfato em pH alcalino. Então, essa é a função delas. Elas vão catalisar a hidrólise de ésteres de fosfato em pH alcalino. Então, quando o pH está alcalino, elas estão ativas. Agora, o que acontece? A minha fosfatase alcalina, ela está presente em diversas patologias, como, por exemplo, ela está presente em tumores, ela está presente em mais de 95% de atividades nos ossos e no fígado. Então, se eu tenho um aumento isolado da minha fosfatase alcalina, ela pode não indicar lesão hepática.
Então, eu tenho que fazer uma conjugação de aumento enzimático. Quais são os valores de referência? Como nós temos ela em maior quantidade no nosso corpo, então o valor de referência dela é um pouquinho mais alto. Para adultos aqui maiores de 16 anos, nós temos um aumento dela, uma referência dela de 30 a 115 unidades por litro. Então, até 115 unidades por litro em exame é normal. De 1 a 16 anos, de 30 a 300 unidades por litro, de 0 a 1 ano, de 150 a 350 unidades por litro. Então, a gente consegue encontrar a níveis plasmáticos uma quantidade maior dessa enzima, da minha fosfatase alcalina. Ela ajuda a gente a diagnosticar o que, galera? Fazer aqui de verde, ó. Diagnóstico e tratamento de doenças hepáticas, ósseas, intestinais e paratireoides. Então, o médico pode não só solicitar para investigação hepática minha fosfatase alcalina, mas também para outros problemas. Quando que ela está em valores elevados? Ela está em valores elevados quando tem obstrução do sistema biliar, uma colestase hepática, infiltrados hepática, como infiltrados amiloides, amiloide ou leucemia, obstrução coagionária na hepatite, seja por hepatite infecciosa ou tóxica, congestão hepática devido à doença cardíaca, reação adversa de substâncias terapêuticas, uma ação tóxicas de substâncias terapêuticas ou efeitos colaterais, a gente também tem um aumento da nossa FAO. Aí aqui eu coloquei uma tabela para vocês verem a quantidade de aumento delas. Se a minha fosfatase alcalina aumenta 2 vezes, isso me indica uma hepatite aguda, esteatose aguda ou cirrose. Se aumenta entre 4 a 10 vezes, isso indica nódulos no fígado. Meu fígado tem nódulos. Se aumenta maior que 2 vezes, aí a gente já tem metastase hepática, câncer. Aumento maior de 5 vezes, mononucleose infecciosa, cirrose pós-necrótica, ou seja, a gente já tem perda de função do nosso fígado. Um aumento maior de 10 vezes no valor de referência, a gente já tem o quê? Carcinoma do pâncreas, coledotiatise e hepatite colestática por fármacos. E um aumento de 15 a 200 vezes, a gente já tem cirrose biliar primária, carcinoma primário ou metastático, o que indica mais câncer. E também, quando o paciente ele faz uso crônico de anticonvulsivantes, elas também têm um aumento gradativo e natural por causa das drogas, porque a gente sabe que ela também está presente em uso de reação adversas a drogas terapêuticas, ou seja, ela tem como isso efeito colateral. O que os valores diminuídos indicam para a gente da fosfatase alcalina? Hipertiroidismo, anemia franca, deficiência de vitamina B12 e desnutrição. Quando ela está muito baixa, isso indica para a gente isso. E valores normais da fosfatase alcalina pode ser derivada de doenças metabólicas hereditárias, etilismo por indivíduos saudáveis, ou seja, uma pessoa saudável que fica em processo alcoólico, nós podemos ter um aumento, um valor normal de fosfatase alcalina, mas um aumento de gama GT. E pode estar normal também em hepatite alcoólica. Na hepatite viral ictérica aguda, o aumento observado é de menos 2 vezes normal do que 90% dos casos. Mas se a minha alamina aminotransferase está elevada, a bilirrubina sérica normal deve excluir a possibilidade de mononucleose hepática infecciosa. Ou seja, a gente tem que casar os resultados de exames para chegar num diagnóstico. Outra enzima canicular é a minha gama-glutamiltransferase, o meu GGT ou gama-GT, que vocês podem ver assim nos exames de vocês. O meu GGT, a atividade está ligada à membrana proveniente do fígado. Ela é responsável pelo metabolismo extracelular de glucationa, principal antioxidante nas células, e é ligeiramente mais sensível do que o ALT na doença hepática obstrutiva. Então, ela é mais específica no fígado, a minha GGT. Porém, ela também está elevada, presente em outros tecidos, porém, ela é mais sensível no nosso fígado. Valores de referência dessa enzima: de 0 a 3 meses, de 4 a 120 unidades por litro. De 3 meses a 1 ano, de 2 a 35 unidades por litro. De 1 a 16 anos, de 2 a 25 unidades por litro, e maiores de 16 anos, de 7 a 50 unidades por litro. Ela é encontrada na minha circulação, no meu plasma, tá bom?
O meu GGT, aqui embaixo, vou colocar aqui a lanterninha para vocês. Ele serve para diagnóstico e monitoramento de doença hepatobiliar, indicador enzimático mais sensível de doença hepática. Ou seja, se eu tenho um aumento grande de GGT, é mais provável de doença hepática. Aí, se eu caso com as minhas outras enzimas, aí eu consigo ter a visão de que o meu fígado está em um processo de atenção. Para verificar se as elevações observadas na ALT são derivadas de doença esquelética, o GGT está normal. Ou se reflete de doença hepatobiliar, nós temos aumento de GGT. Olha só que interessante. Nós vimos anteriormente que a minha ALT ela é mais específica que a minha ALT. Então, se a minha ALT está elevada junto com a minha ASH, essas enzimas de lesão celular, nós temos uma doença hepática. Porém, se elas estão elevadas isoladamente, aí a gente pode investigar doença esquelética. Se a minha ALT, a minha ALP, no caso, estiver elevada, e o meu GGT normal, é doença esquelética. Mas se o GGT estiver elevado junto, aí eu já tenho uma doença hepatobiliar. O meu fígado já está com problemas. Olha só que interessante. É muito interessante esse tipo de... prestar atenção nesse tipo de exame. Ele também serve como teste de triagem para alcoolismo oculto. Familiar sente que precisa descobrir se menor de idade é alcoólico. Faz o exame de EGT. Se tiver alto, a gente consegue descobrir. Investigação criminal, precisa saber se aquele paciente estava com níveis de álcool, é alcoólatra. Vamos fazer exames para poder descobrir. Claro que de acordo com a lei, viu, gente? Isso é de acordo com a lei. Também serve para ajudar no diagnóstico de doença hepática quando houver doença óssea, gravidez ou na infância, que aumenta os níveis séricos de ALT ou de LAUT, mas não de GGT. Olha só, gente, que interessante. Quando eu tenho doença hepática em pacientes que já têm doença óssea, que eu elevo as minhas aminotransferases, ou paciente que está na gravidez, que também eleva as aminotransferases, ou em paciente criança, na infância, que também eleva as aminotransferases, como que eu vou saber se esses pacientes estão em processo de doença hepática, se essas enzimas são naturalmente altas nessas fases da vida, ou nesses processos patológicos? Quando essas enzimas aumentam, mas não aumentam os meus níveis de GGT. Por quê, gente? Por quê? Se eu tenho pacientes com doenças ósseas ou nesses outros estágios da vida, essas minhas enzimas aqui, elas vão aumentar. Mas o meu GGT, ele não aumenta de jeito nenhum, ele fica normal. Por quê? Não é doença hepática, esse paciente está em processo natural. Mas quando aumenta naturalmente as minhas enzimas de lesão celular e aí eu tenho um aumento da minha gama-GT, eita que agora não dá para ver mais nada, e eu tenho aumento da minha gama-GT, aí eu tenho indicativo de que esse paciente está com lesão hepatocelular, ok? Eu passei aqui os slides sem querer, mas vamos continuar a nossa aula. Níveis elevados de GGT, doença hepática, hepatite aguda, hepatite crônica, hepatite alcoólica, abuso de álcool, cirrose biliar primária, esteatose hepática, metastase hepática, colestase e também outros lesões em outros tecidos, como pancreatite, também aumenta o meu GGT, e também IAM, que é o meu infarto agudo do miocárdio, ele também vai aumentar o GGT. Só que vocês viram que a gente tem mais marcadores hepáticos do que marcadores de outros tecidos, porque eles ajudam a gente a avaliar mais o nosso fígado. Nós já vimos quais são as enzimas presentes nas minhas células, as minhas aminotransferases, e vimos também quais são as enzimas presentes nos meus ductos biliares. Agora, quais são outros testes de função hepática que pode ser solicitado? Quando se solicita teste de albumina. O que é albumina, pessoal? A albumina é a proteína mais importante no nosso corpo, em via plasmática. Ela constitui de 55% a 65% das proteínas plasmáticas no total. O fígado de um adulto, ele tem o porte médio, sintetiza 15 gramas de albumina por dia, ou seja,
O fígado de adulto normal fabrica essa proteína, a quantidade de 15 gramas por dia. E ela dura na minha circulação até 20 dias. A concentração sérica de albumina reflete a velocidade da síntese e a degradação e o volume de distribuição. Ou seja, a quantidade de albumina sérica que eu tenho presente na minha circulação vai refletir que o meu fígado está produzindo ela uma quantidade normal para o meu corpo. A síntese de albumina é regulada por diversas influências, como estado nutricional, pressão oncótica do soro, citocinas e hormônios. Então, se eu tenho a quantidade normal dessa proteína no meu sangue, no meu plasma, significa que o meu fígado está produzindo essa proteína de forma natural, de forma normal. E quais são os valores de referência? De 0 a 4 meses, de 2 a 4 gramas por decilitro. De 4 a 16 anos, de 3,2 a 5,2 gramas por decilitro. E adultos maiores de 16 anos, nós encontramos de 3,5 a 4,8 gramas por decilitro. Então, a albumina ela vai determinar o que no meu organismo? Ela vai determinar estado nutricional do paciente, avaliação de doença crônica e também avaliação de doença hepática, porque vocês concordam comigo, se o fígado está produzindo uma quantidade normal de albumina, aí a gente sabe que a função dele está ok. Aí se eu tenho alteração de albumina, mas de outras enzimas hepáticas estão normais, aí a gente pode investigar já o estado nutricional do meu paciente, tá bom? Então eu tenho que casar os exames bioquímicos, eu tenho que fazer essa casadinha deles. Qual a função da minha albumina, pessoal, então? Ela faz manutenção de pressão intravascular, equilíbrio ácido-base, ela tem efeito antioxidante no nosso corpo, transporte de drogas, transporte de íons, ácidos graxos e bilirrubina e hormônio, que a gente vai entrar mais adentro desse aspecto. Ela também tem efeito anticoagulante, ela também participa na integridade microvascular. Então, a albumina, nós precisamos de um controle dela do nosso corpo normal. Tanto é que a quantidade de níveis plasmáticos dela é muito grande. Por quê? Porque ela faz toda essa regulação da fisiologia dela. Então, vamos lá, pessoal. Valores elevados de albumina. Paciente com desidratação ou dieta hiperproteica. Como ela é uma proteína, se o paciente faz uma dieta hiperproteica, ele pode ter os valores elevados dela, dando um falso positivo. Mas quando eu tenho valores diminuídos, aí eu já tenho o quê? Função hepática, doença hepática, meu fígado não está produzindo corretamente. Porém, investigar o paciente, se ele está em jejum, se tem doenças crônicas, se está em processo inflamatório, perda de superfície corporal, aumento de catabolismo ou também expansão de volume plasmático. O que é essa expansão de volume plasmático? O paciente está sendo diluído, soro, drogas intravenosas de liberação contínua, que faz a diluição do nosso plasma natural, do nosso sangue. Então, também pode diminuir esses valores, mas ela é um marcador excelente para doença hepática. Bom, pessoal, falando também de função hepática, nós temos que saber que o rim, ele sintetiza e regula a produção de vitamina K. E vitamina K, ela está envolvida dentro do nosso processo de coagulação. Eu trouxe aqui para a gente um esquema do modelo de coagulação em base de superfícies celulares. Antigamente, nós acreditávamos que existiam a coagulação, o modelo de coagulação, cascata de coagulação, intrínseca e extrínseca, que expressam alguns fatores que promovem a coagulação, como formação de trombina, de fibrinogênio e de fibrina. Porém, estudos atuais mostram que nós temos um modelo único baseado em superfícies celulares, que é dividido nas fases da coagulação entre iniciação, quando eu tenho a lesão do endotélio vascular e a interação do fator 7A de coagulação com o fator tecidual no plasma. Aí eu tenho uma promoção do início da minha fase de coagulação. Aí depois eu tenho a minha fase de amplificação, onde a gente já tem trombina, que ativa as plaquetas com fatores 5 e 8 e o fator 11 na superfície das plaquetas, que faz com que nós iniciamos a fase de reparo, de
propagação, que vai ser a produção grande da quantidade de trombina, que vai formar um tampão estável na lesão e que vai interromper a perda sanguínea. E após isso, aí nós temos a finalização, que vai ser o processo de coagulação limitado, ou seja, somente no local da lesão, para a gente não criar trombos e obstruir vasos sanguíneos importantes ou microvasos importantes. O que tem a ver o fígado com o processo de coagulação? Esse processo de coagulação, ele é cheio de fatores, como o fator 5, fator de von Willebrand, onde se nós temos alterações, nós já temos problemas genéticos, e dentro dessa cascata de coagulação, nós temos a atuação da vitamina K. A vitamina K, ela vai atuar como cofator para a formação de um aminoácido gama-carboxiglutâmico, e esse aminoácido gama-carboxiglutâmico, ele vai estar presente nos fatores 2 de coagulação, fator 7, fator 9 e fator 10, que nós encontramos esses fatores tanto na fase de iniciação, quanto na fase de amplificação, quanto na fase de propagação e também na minha fase de finalização, quando eu já tenho a formação do coágulo. Então, pessoal, vocês concordam comigo que se o meu fígado não estiver produzindo vitamina K com eficiência, eu não tenho a sintetização do meu cofator, como cofator e o aminoácido gama-carboxiglutâmico, então eu não tenho a formação correta dos fatores 2, 7, 9 e 10 de coagulação, então isso atrapalha em todo o meu processo de coagulação. E aí eu tenho um paciente com o quê? Com crises hemorrágicas, porque a gente não tem coagulação ativa no corpo do nosso paciente. Então, problemas hepáticos, eles são visíveis também em problemas hemorrágicos. Claro que se tem como investigar. E como que se investiga problemas hemorrágicos com problemas hepáticos? Aí nós vamos analisar o tempo de protrombina e a razão normalizada internacional, que é o nosso RNI. Esses dois exames, eles mostram para a gente como estão os fatores de coagulação, a coagulação das nossas plaquetas. O meu tempo de protrombina, ele vai avaliar a atividade da coagulação nas vias extrínseca e comum da coagulação, com os nossos fatores envolvidos. A tromboplastina tecidual, que é o nosso fator tecidual, vai ser usada como potente ativador do sistema de coagulação quando houver cálcio adicionado. O cálcio ele está altamente envolvido nos nossos fatores de coagulação. Então, pode ser que uma pessoa que tenha deficiência de cálcio sérico, ela também tenha problemas em coagulação. Então, tem que se investigar isso, qual o motivo desse problema de coagulação. O que acontece? Nós adicionamos cálcio para coagular. Esse exame é feito no laboratório. Aí se pega o soro do paciente com anticoagulante, esse anticoagulante vai impedir que o cálcio atue, ou seja, vai impedir que o cálcio forme coágulo. E quando a gente adiciona o cálcio, o fator, aí a gente tem a formação de coágulo. E isso leva alguns segundos. Esses segundos é o nosso valor de referência. Para o tempo de protrombina, ele tem que formar coágulo entre 9,6 segundos a 12,4 segundos. Se nesse tempo formar coágulo, nossos fatores de coagulação estão ok. Só que eles podem variar também, mas praticamente esse é o valor de referência universal. O nosso RNI, que é a razão internacional, normalizada internacional, ele fica de 1,0, é constante, independentemente do exame. Então, se eu passo desse fator do RNI, aí eu tenho uma alteração nas minhas cascatas de coagulação. O RNI, ele vai fazer o quê? Ele é um controle antagonista de vitamina K. 2A, ele pode levar de 2 a 3 segundos, de 2 a 3 segundos e meio em pacientes com válvulas cardíacas. Olha só que interessante. Em pacientes normais, vou colocar aqui um amarelinho. Em pacientes normais, o meu RNI, ele vai estar normal, entre 1
esse vai ser o valor de referência normal. Ele vai estar aqui, dentro desse valor de referência. Com pacientes que possuem válvulas cardíacas, esse valor vai estar alongado. Ele vai estar entre 2,5 a 3,5 segundos. Por quê, pessoal? Por quê? Por causa que pacientes que utilizam válvulas cardíacas, principalmente nós estamos falando de válvulas mecânicas, tá bom? Precisa tomar anticoagulante oral. Por quê? Para não coagular ou formar trombos nas minhas válvulas cardíacas que foram trocadas. Então, esse paciente, a razão normalizada internacional dele muda, ela altera. Se o médico faz a solicitação do tempo de protrombina do paciente e esse tempo dá um prolongamento acentuado, acima de 12, 13 segundos, bem acima mesmo, isso indica para a gente uma doença hepática avançada. Uma elevação pronunciada, vou colocar aqui, uma elevação pronunciada do RNI em pacientes com uso de antagonistas da vitamina K com anticoagulante, ele vai ter uma anticoagulação excessiva que vai ser trabalhada em cima da minha vitamina K. Então, o RNI abaixo de 2, nesse tipo de paciente, vai mostrar uma anticoagulação insuficiente. Então, vamos lá. RNI até 1, eu tenho para pacientes normais. RNI em pacientes que fazem uso de anticoagulante oral para tratamento, quando ele está abaixo de 2, isso já é um indicativo de que a anticoagulação dele é insuficiente, e aí o médico vai precisar rever a dose ou a droga, para ele ficar sempre acima de 2 e não sofrer coagulação, principalmente quando ele é um paciente que tem alguma prótese cardíaca mecânica, que para evitar a coagulação, né, a formação de trombos nessa prótese. Aí nós temos o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina ativados normais combinados em duas circunstâncias, porque a gente tem outro exame de coagulação também, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, que é o tempo de tromboplastina ativado. Quando esse tempo de tromboplastina ativado com o tempo de protrombina, eles estão combinados, aí nós temos alterações em duas circunstâncias. Na clínica, que o paciente ele possivelmente utiliza anticoagulantes oral, ou ele está tendo uma coagulação intravascular disseminada, doença hepática, deficiência de vitamina K ou transfusões sanguíneas maciças. Aí a gente tem que ver qual é o quadro, qual é o caso do paciente para ver a alteração desses exames, se é uma alteração anormal ou uma alteração de controle. Quando nós temos anormalidade dos fatores de coagulação, desfibrinogenemias, defeitos dos fatores C, 10 ou fatores 2, também pode dar a alteração dos nossos tempos de tromboplastina ativado e também os tempos de protrombina. Esses exames eles são mais solicitados tanto para verificação de função hepática, quanto para pacientes pré-cirúrgicos, para ver como está a coagulação do paciente, se tem alguma interferência no processo de coagulação e o paciente pode entrar em cirurgia. Então, já que nós estamos falando de exames de coagulação, vamos falar também de exames de do tempo de tromboplastina parcial, que vai ser o nosso TP ou o nosso TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativado, que também fazem parte do exame de coagulação. O nosso TTP, no caso, ele vai avaliar a atividade da coagulação nas vias intrínsecas comuns da coagulação. Trata de um melhor teste de triagem para o diagnóstico de distúrbios de coagulação que não envolve o fator 7 ou a função plaquetária. O sufixo convencional dele ativado é obsoleto. Não existe um TTP não ativado em uso. O que isso significa para nós, gente? Que ele vai verificar a coagulação que não envolve o fator 7 da nossa cascata de coagulação. Ou seja, pessoal, o nosso fator 7, vamos voltar a falar dele, ele é dependente de vitamina K para formar o complexo trombonímico, que é esse meu complexo de formação de trombo, de coagulação.
Esse exame de tromboplastina parcial, ele não verifica os fatores de coagulação que envolvem esse fator 7, ou seja, que envolve vitamina K. Então, ele não é utilizado para ver se o nosso fígado está com uma função tranquila, uma função hepática tranquila. Ele só é utilizado mesmo para saber se o meu paciente ele está coagulando normal por outras vias que não envolvem a via hepática. E o valor de referência dele é de 22,3 a 34 segundos. Ele pode formar tampão entre esses valores, entre esses segundos, esses valores de referência. Professora, se o tempo de tromboplastina parcial ele não verifica o fator hepático, ele verifica o quê? Gente, se ele não verifica o fator hepático, a deficiência de vitamina K, ele vai verificar o quê? Deficiências do fator 8. O nosso fator 8 está associado ao nosso fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand, o nosso fator de von Willebrand, ele é utilizado para adesão plaquetária e hemostasia. Ele vai estar inteiramente envolvido nesse nosso fator 8 aqui de coagulação. Então, se eu tenho um tempo de tromboplastina prolongado acima de 36 segundos, então o problema do meu paciente é a deficiência aqui no fator 8. Não tem a ver com fígado, viu, gente? O que pode elevar esses fatores? As deficiências do fator 8, inibidores da cascata de coagulação, terapia com heparina não fracionada, terapia com varfarina, que pode ter uma resposta variável no organismo, terapia com agentes antitrombonina, como irudina, os derivados de argatrobana e também de antitrombinas. Pode ser também como agentes anti-fator 10A na cascata de coagulação. Nós podemos ter também alteração, a elevação, gente, do anticorpo antifosfolipídio. Quando esse anticorpo antifosfolipídio está alto, aí ele pode dar para a gente também uma alteração nesse tempo de tromboplastina ativado. E também a doença de von Willebrand moderada a grave. Se é um problema genético do fator de von Willebrand na cascata de coagulação, então a gente vai ter esse tempo de tromboplastina prolongado. Quando o paciente está com os exames de TTP diminuído, menores que 22 segundos, aí a gente tem uma produção excessiva de trombina. Não tem a ver com predisposição a tromboembolismo, não. É a doença clínica do tromboembolismo. É só a produção excessiva mesmo de trombina que faz com que esse fator seja diminuído. Em valores normais, nós temos o quê? Trombocitopenias, trombocitopatias com defeitos associados à coagulação. A maioria dos casos é de doença de von Willebrand discreta, ou seja, eu tenho valores normais, mas mesmo assim eu posso ter uma doença de von Willebrand discreta. E também defeitos isolados do fator 7 e do fator 13 da minha cascata de coagulação. E para finalizar exames de coagulação, nós temos o tempo de sangramento. Esse exame de tempo de sangramento, pessoal, ele vai indicar uma prova funcional da hemostasia primária, ou seja, funcionalidade de plaquetas e de pequenos vasos. Ele é muito alterado, não tem muito o que se verificar nele. Por quê? Porque ele é feito um furinho com agulha ou com lanceta na ponta do dedo, da mão esquerda, ou também no lobo da orelha. E aí é feito esse furinho, e aí o sangramento a gente vai contando os segundos até parar de sangrar. Demora a parar de sangrar entre 4 a 7 minutos e vai dizer se as plaquetas estão funcionando. Porém, se eu tenho um dedo de um paciente que trabalha com um trabalho pesado, manual, ele é mais grosso, então isso interfere. Nós temos várias interferências nesse tipo de exame. Por isso que ele é raramente utilizado. O que nós temos que saber? Que quando o médico, ainda hoje alguns pedem, principalmente os mais antigos, eles pedem tempo de sangramento, nós temos que ter noção de quê? De que eles não têm valor elevado em pacientes com doença hepática, o valor comprovado. Eu tenho um paciente com doença hepática, vamos fazer um tempo de sangramento para ver se está tudo bem? Não tem nada a ver essa correlação. Não tem nada a ver com pacientes antes de cirurgia geral, com revascularização do miocárdio ou a inserção de stent coronário. Não tem interferência. Pacientes antes de cirurgia ortopédica, cirurgia de otorrinolaringologia,
otorrinolaringológica ou de neurocirurgia que faz sua solicitação, não tem necessidade. Acompanhamento de paciente com usos de AS, outros pacientes que afinam sangue, né? Drogas que afinam sangue também não tem uso, não tem valor comprovado. Pacientes com neoplasias mieloproliferativas ou síndromes mieloplásticas, ou seja, a gente sabe que as plaquetas elas estão ligadas à formação de origem mieloide, mas esse tempo de sangramento não diz pra gente se a gente tem problemas nessas origens, de neoplasias de origens mieloproliferativas ou mielodisplásicas. O tempo de sangramento está contraindicado quando a contagem de plaquetas são menores de 50 mil, visto que pode ser difícil interromper o sangramento nesse tipo de incisão. E o tempo de sangramento não está prolongado nos distúrbios de coagulação como hemofilias. Então, gente, é um exame só para saber se as plaquetas ali dos meus pequenos vasos estão coagulando. Só que ele não tem significância clínica muito específica para a gente tratar os pacientes. Bom, nós já vimos que a função hepática para exames de coagulação são exames de trombina e o exame de RNI, que eles vão indicar se eu tenho doença hepática, porque eles analisam os fatores associados à vitamina K, que é produzida no fígado. Os outros exames é só para a gente ter uma visão geral sobre esses exames de coagulação. Bom, o que mais nós podemos verificar a função hepática? Quando nós analisamos o quê? Bilirrubinas, tanto a bilirrubina total, que é ela como um todo, a bilirrubina direta e a bilirrubina indireta. Para falar de bilirrubina, a gente tem que lembrar o que são elas. Bom, a bilirrubina ela está altamente relacionada com a função hepática, isso não é discutível. A nossa bilirrubina indireta é uma bilirrubina não conjugada, é a mesma coisa. Ela vai estar presente em processos hemolíticos, deficiência de albumina e comprometimento da capacidade do hepatócito, da capacitação do hepatócito e incapacidade de conjugação. E a minha bilirrubina conjugada, que é a minha bilirrubina direta, ela está envolvida em excreção biliar, obstrução intrahepática ou extrahepática, ou seja, processo obstrutivo, que ocorre depois da conjugação da minha bilirrubina. Quando que é feito exames para avaliar o uso de bilirrubina? Bom, avaliação de função hepática, deixa eu colocar aqui uma cor mais forte. Avaliação de função hepática, avaliação de ampla diversidade de doenças que afetam a produção, capacitação, armazenamento ou metabolismo e excreção de bilirrubina, se está tudo certo nesse processo, e monitoramento de eficácia de fototerapia neonatal. Então, nós temos o uso, a solicitação desses exames nesse uso. Mas como eu sei, professora, quando a minha bilirrubina é não conjugada ou indireta, quando a minha bilirrubina é conjugada direta? Aí nós temos que lembrar como que ocorre metabolismo de bilirrubinas. E como que ocorre esse metabolismo de bilirrubinas, pessoal? Vamos lá lembrar. Bioquímica pura. A nossa hemoglobina, a nossa hemácia que contém hemoglobina, ele vai ter na cadeia o meu grupamento M da minha bilirrubina. Da minha bilirrubina não, gente, da minha hemoglobina. Ó, professora aqui, ó, domingo, gravando aula para vocês. Me valorizem, pessoal. O que vai acontecer? A minha hemoglobina, dentro da minha hemácia, quando a minha hemácia for lisada, eu tenho aqui a minha hemácia, minha célula bicôncava, oval, anucleada. Quando ela sofre lise, ela libera no plasma a bilirrubina. A bilirrubina não, gente. Ai, desculpa. Eu não posso parar esse slide agora e fazer outro porque eu fiz uma ligação de slides, então eu perco tudo. A minha bilirrubina não, a minha hemoglobina. A minha hemoglobina, gente, ele é um aminoácido que ele tem 4 cadeias. Ele tem a cadeia alfa, vou colocar aqui um azinho. A minha cadeia beta. A minha cadeia beta 2. E alfa 2. Ele contém essas 4 cadeias. Essas cadeias fazem aqui de amarelo. Ela tem aqui nelas o meu grupamento M. Esse meu grupamento M, ele é responsável por dar a coloração amarelinha da minha bilirrubina. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho lise, hemólise de hemácia, quando eu tenho hemólise, ela vai liberar a hemoglobina no meu plasma. Essa hemoglobina no meu plasma, com grupamento M,
ela vai fazer o quê? A conjugação para um processo que a gente chama de biliverdina. O que vai acontecer? Esse grupamento M presente nas minhas hemácias, eles estão contidos na minha hemoglobina, que vai ser catabolizado pela biliverdina. Essa biliverdina vai ser convertida em bilirrubina. Essa bilirrubina aqui é minha bilirrubina indireta. Professora, quando que é a conversão de biliverdina para bilirrubina? Isso acontece no meu plasma, tá bom, gente? Isso no meu sistema endotelial e também no meu plasma. Quando ocorre essa conjugação e lá no meu plasma, minha bilirrubina não conjugada, ela vai ser transportada pela albumina. Lembra que a gente falou que a albumina é importante? Olha só a importância dela. Ela vai se associar com a minha albumina, minha bilirrubina não conjugada ou bilirrubina indireta, e vai para o fígado. Lembrando que essa bilirrubina não conjugada, pessoal, essa bilirrubina indireta, ela não é solúvel em água, tá bom? E vai ser transportada por essa albumina para o fígado. No fígado, ela vai ser captada por transportadores de membranas no meu hepatócito, aqui no fígado. Esse meu hepatócito, dentro dele, ele vai se ligar a algumas proteínas, como as minhas ligadinas, que vão impedir o efluxo, ou seja, quando ela chegar no fígado, ela não vai conseguir voltar para o plasma, assim que ela chega no fígado. A bilirrubina vai ser conjugada pelo ácido glucurônico e vai ser catalisada pela bilirrubina, pela urodina de fosfato glicosil trisfosfatose também, e vai ficar conjugada dentro da minha vesícula biliar. Então, o que isso significa? Chegou a minha bilirrubina não conjugada no meu fígado, nos meus hepatócitos, ela vai ser transportada, captadas por proteínas que vão impedir que ela volte para a circulação. E essas proteínas vão fazer a conjugação dela dentro da bile, que vai ser conjugada em bilirrubina direta, ou bilirrubina conjugada. Esse efeito é no fígado. E vai estar dentro da minha vesícula biliar, essa bilirrubina conjugada. Porém, o que acontece? A bilirrubina participa em processos de digestão. A minha bilirrubina conjugada vai ser excretada pela bile no duodeno, aqui no meu intestino. A gente já tem a bile, ela vai ser excretada aqui no meu duodeno, que vai sofrer ação de beta-glucuridase, dessas enzimas bacterianas aqui no meu intestino, e vai ser hidrolisada em bilirrubina não conjugada ou bilirrubina indireta normalmente. Quando ela for de novo conjugada em bilirrubina indireta, aí o que vai acontecer? Ela vai ser reduzida pela microbiota intestinal em urobilinogênio, e esse urobilinogênio ele vai sofrer oxidação em um processo de estercolina ou urobilina, que vai dar a coloração das nossas fezes e vai ter excreção fetal. O nosso urobilinogênio vai fazer isso. O que acontece, gente? O restante desse urobilinogênio que vai ficar, ele vai ser reabsorvido pela circulação portal. A gente lembra o quê? Circulação portal está presente no meu intestino, fígado, pâncreas, baço. Ele vai estar lá presente. Então, ele vai ser reabsorvido pela circulação portal. E aí, o que acontece? Quando ele é reabsorvido, ele tem dois caminhos. Ou ele vai ser recaptado pelo fígado, e aí ele vai ter o metabolismo feito, ou ele vai ser excretado pelo rim. E aí eu vou ter a presença de urobilinogênio urinário. Por isso que o meu exame de urina, ele excreta urobilinogênio. Então, tem como eu saber se o meu fígado está funcionante pela detecção de urobilinogênio na urina e também pelos meus exames de bilirrubina. Então, vamos voltar aqui, gente, por etapas. A minha bilirrubina indireta, ela é quantificada em processos de hemólise. Ou seja, quem é que faz essa hemólise? Pode ser o meu baço, pode ser a minha medula,
pode ser o meu retículo endotelial, por causa dos meus macrófagos, que vão lisar as minhas hemácias. Então, se eu tenho hemólise ativa, eu vou dar alteração na minha bilirrubina indireta. Quando a minha bilirrubina indireta chega no fígado e é convertida em bilirrubina direta ou conjugada, aí ela vai estar presente nos ductos biliares e também na minha bile, na minha vesícula biliar. Então, se eu tenho alteração da minha bilirrubina direta, aí eu já vou ter problemas na minha vesícula biliar e problemas dentro do meu fígado, tá bom, gente? Indireta eu tenho hemólise ativa, direta eu tenho problema de tecido ou de bile, ok? E se eu tenho detecção de outros fatores envolvidos no meu metabolismo de bilirrubinas, como fezes claras, acolúricas, então eu não tenho processo bilinogênio, então eu tenho problema hepático também. Ou se eu tenho urina cor de Coca-Cola, bem escura, aí eu já tenho um excesso de urobilinogênio urinário, que também indica problema hepático. Então a gente tem que saber qual metabólito fica em cada parte do corpo para saber quais são as alterações e as possíveis patologias do paciente. E quais são os valores de referência que nós temos? Eu trouxe para vocês aqui o quadro que está no livro de vocês, que eles mostram o valor de referência com a idade da bilirrubina total, ou seja, a quantidade de bilirrubina que tem que ter no organismo. O que é interessante para a gente? Recém-nascido, de 0 a 1 dia, 2 dias, 5 dias, a gente tem o quê? Valores altos de bilirrubina na circulação. Por quê? Porque a gente tem o processo ativo de metabolismo hepático, processo de hemólise acontecendo, hemoglobina fetal presente também ainda no nosso recém-nascido, e também microbiota intestinal. A gente não tem uma microbiota intestinal ainda presente. Então, esses valores de bilirrubina eles dão alterado, né, nessas crianças. Aí, conforme os dias, aí a gente tem também a presença de icterícia, que é o produto da bilirrubina, é um pigmento ictérico que primeiro está presente no plasma e conforme ele vai aumentando, ele vai para os tecidos. Porém, a bilirrubina ela é tóxica para o organismo, ela é degradada na luz. Então, esses bebês eles fazem tratamento com fototerapia para poder diminuir os níveis de bilirrubina e não ter interferência neurológica neles. Por isso que pacientes que nascem bem amarelinhos, aí eles fazem tratamento com fototerapia e exame de bilirrubina para saber se eles estão sendo metabolizados normalmente as bilirrubinas. A partir dos 5 dias a 4 meses, a gente tem uma diminuição já, por causa de diminuição de hemoglobina fetal e etc. Quando é maior de 4 meses, a gente já tem o quê? Os valores normais de bilirrubina no organismo. Ok? Esses fatores normais. Em pacientes adultos, a gente tem um mecanismo próprio para saber a condição de bilirrubina. Bilirrubina total no adulto, ela é de 0,20 a 1 miligramas por decilitro. Então, esse é o valor de referência. Se estiver dentro desse valor de referência, é normal. A direta, que nós temos já problemas da vesícula biliar, ela está entre 0 a 0,20 ou 0,2 miligramas por decilitro. Ou seja, se eu não encontrar no exame de rotina fatores de bilirrubina direta, então tá normal. Agora, a minha bilirrubina indireta, eu tenho presença sim no meu plasma, de 0,2 a 0,8 miligramas por decilitro. Por quê? Porque o tempo todo eu estou tendo hemólise. Meu baço está sequestrando hemácias velhas, eu estou tendo hemólise. Então, é normal. Eu sei que a minha bilirrubina indireta está presente no processo hemolítico, então é normal eu ter alguma alteração dessa bilirrubina indireta. Eu tenho presença dessa bilirrubina indireta no meu plasma, o que não é normal, passar de 0,8. Aí eu tenho o processo hemolítico ativo e tem que ser investigado. Então vamos lá, bilirrubinas, valores elevados, lesão hepatocelular, obstrução biliar, doenças hemolíticas, icterícia fisiológica, não vamos esquecer disso, gente, icterícia fisiológica do neonatal. É fisiológico neonatal, RN, nascer com icterícia. Nós podemos ter doença de Gilbert ou síndrome de Kringler-Najar, hipertireoidismo também e síndrome de Dublin-Johnson, síndrome Johnson. Nós também temos valores elevados de bilirrubina. Aumento de bilirrubina direta
tem nas seguintes condições, ou de bilirrubina conjugada. Distúrbios hereditários, como síndrome de Rotor ou síndrome de Dobbs-Johnson, pode aumentar os níveis de bilirrubina direta. Lesão hepatocelular, seja uma lesão viral, tóxica, álcool, fármacos, também pode aumentar. O aumento da bilirrubina conjugada estar associado à bilirrubina total normal, e é 1/3 dos pacientes com doenças hepáticas. Ou seja, pessoal, se eu tenho a minha bilirrubina conjugada, a minha bilirrubina direta aumentada, mas a total normal, isso também está associado a doenças hepáticas. Obstrução de ductos biliares, intra ou extrahepática, infiltrações ou lesões expansivas também aumenta a minha bilirrubina direta ou a minha bilirrubina conjugada. E aí eu coloquei um quadro aqui de atenção para a gente. A bilirrubina direta, de 20% a 40% no total, nós temos valores mais sugestivos de icterícia hepática do que pós-hepática. De 40% a 60%, nós temos icterícia hepática ou pós-hepática. Maiores que 50% é sugestivo de icterícia pós-hepática do que hepática. Ou seja, quando a gente tem os valores maiores de 40%, 60%, a gente já tem presença de icterícia no meu paciente. Por quê? Porque eu vou ter uma presença maior de bilirrubina no meu plasma, porque eu vou ter obstrução dos ductos, que vai primeiro para o plasma e depois para os tecidos. Então, quando aumenta maior do que o valor de referência, aí a gente já tem a caracterização do paciente ictérico, atendimento de paciente ictérico. E o aumento da minha bilirrubina não conjugada, da minha bilirrubina indireta, que vai ser 20%. Quando a gente tem aumento dessa minha bilirrubina indireta, aí isso indica o que pra gente, pessoal? Aumento de produção de bilirrubina, meu corpo ele começou a aumentar muito a produção de bilirrubina. Doenças hemolíticas ativas, aí pode ser uma hemoglobinopatia, deficiência de enzimas eritrocitárias, coagulação intravascular disseminada ou doença autoimune. Uma eritropoese eficaz, ou seja, uma anemia perniciosa. Nós não estamos produzindo hemácias eficazmente. Transfusões sanguíneas, por quê? Porque transfusões sanguíneas nós temos hemólise, essas hemácias de outras pessoas que são transfundidas, passam pelo baço, são hemolizadas, liberação de hemoglobina na circulação, grupamento M vai ser convertido no meu tecido em biliverdina, que vai ser conjugada em bilirrubina indireta, e aí nós temos a presença do aumento de bilirrubina indireta nesse tipo de paciente transfundido. Paciente com hematomas, que eu tenho lesão das minhas hemácias, distúrbios hereditários, como doença de Gilbert, síndrome de Najjar, e também o uso de fármacos que causam hemólise pode aumentar a minha bilirrubina não conjugada. O que a gente tem que saber, pessoal? O que você tem que saber? Bilirrubina indireta aumentada, eu tenho o quê? Produção de processo hemolítico, eu tenho uma hemólise ativa. Bilirrubina direta aumentada, já tenho obstrução de ducto biliar, lesão hepática e obstrução na minha vesícula biliar. Paciente com icterícia, apresentação ictérica, amarelo, é indicativo de lesão de ducto biliar ou de bilirrubina direta. E é isso, pessoal. Valorize a prof que grava a aula novamente não, que eu não tinha gravado antes, mas já tinha passado no ao vivo, mas gravei agora para vocês no domingo, então valorizem a prof de vocês. Eu vou mandar para vocês artigos para vocês lerem. Se vocês não lerem esses artigos, não tem por que participar da aula. Tem que ler, senão não consegue entender. Tem que estudar, tá bom? Um abraço para vocês e nos encontramos depois. Tchauzinho.